Vocês sabem onde estão os dados de saúde de vocês? Seus exames, onde estão guardados? As radiografias, a carteira de vacinação? Se a gente precisasse agora acessar o seu histórico de saúde dos últimos 6 meses, você conseguiria ter todo o seu histórico com você? Pois é, a farmácia da esquina da sua casa, que tem seu CPF, ela sabe onde seus filhos estudam, o bairro que você trabalha, o que você come pelo que você pede, as doenças que você tem, e até poderia acessar esses exames que a gente está falando. E sabe quem não tem nas suas mãos? Você e eu, até muito recentemente. O modelo de negócio da saúde é a doença. É duro, mas é esse o modelo atual que a gente tem de saúde. De um lado, a gente tem o plano de saúde, que recebe um fixo mensal e deseja que as pessoas gastem o mínimo possível para lucrar. E do outro lado, a gente tem o hospital, que precisa que a gente interne doente para lucrar. Uma clínica que comprou um super aparelho de ressonância e precisa otimizar o seu uso para lucrar. E ainda a indústria farmacêutica, que vende remédios e muitas vezes até aumenta o medo ou as doenças para lucrar. No meio disso, nós, muitas vezes sem capacidade de discernir o que fazer, o que consumir. E quando a gente paga por mês, muitas vezes ainda tem uma relação, como se eu pago um fixo, eu vou usar tudo que eu tenho direito, como se fosse um open bar da saúde. Essa conta não fecha. A gente sabe que nas últimas décadas vem subindo muito o custo da saúde, e para todos, operadoras, hospitais, pessoas. E a gente sabe que depois de um determinado ponto, mais dinheiro não vira mais expectativa de vida, nem mais qualidade de vida. E que o uso do dinheiro na saúde tem muita ineficiência. No Brasil, mais ou menos 30 bilhões por ano vão para o desperdício, para fraude e abuso. Desperdício, exames redundantes, remédios desnecessários. É isso que a gente vive hoje dentro da saúde. É insustentável o modelo atual. Cada uma falta de alinhamento puxando para um lado e a gente no meio, seja no privado ou seja no público, com filas de emergência, com exames complexos e com doenças preveníveis, como a sífilis e a tuberculose aumentando. Esse modelo não tem como avançar. E para onde a gente vai? Para onde devemos ir? Como é que a gente alinha no mesmo interesse central, mais genuíno, a partir de nós, a partir da saúde? Qualquer idade, qualquer cultura, é o que se deseja. É a partir desse interesse que a gente tem que alinhar todos os atores do sistema. Como? Acredito que é saindo desse modelo que é baseado na doença e indo para a saúde. Essa doença que está muito relacionada a diagnóstico e tratamento, que se paga por cada serviço que você precisa. Se a gente vai para a saúde, a gente trabalha na prevenção, na reabilitação, e a gente pode pagar por incentivos de bons hábitos, por saúde. E essa é uma mudança que está hoje possível e acontecendo. E eu? Para onde eu fui nisso? Eu sou médica. Comecei a atender em ginecologia, uma mulher de cada vez, e tinha uma inquietude de querer chegar em mais pessoas ao mesmo tempo. Fui fazer um mestrado e um doutorado em saúde coletiva. Estudei medicalização da saúde. Comecei a entender um pouco desse sistema. Fiz um pós-doutorado em educação e, como o meu lugar era de médica, achei que, através dos médicos, mudando os médicos, eu conseguiria ter um grande impacto. Entrei para professora da UERJ e tive a oportunidade de criar um novo curso de medicina para a PUC do Rio. Coordenei 200 médicos e a gente criou um curso novo, baseado na prevenção, baseado na saúde. O curso não saiu, a gente transformou em um livro. Mas, há 4 anos atrás, eu mudei de lugar. Eu me tornei paciente. No final da gestação, eu tive pré-eclâmpsia grave e síndrome HELP. Fiquei internada numa maternidade. Fui atendida pelo meu aluno. E, internada, eu comecei dentro ali do sistema, com extrema vulnerabilidade, perceber que coisas muito simples,
como a aferição da pressão arterial não eram feitas adequadamente. E nesse momento, eu me senti como paciente. Se como médica eu não consegui perceber exatamente o momento que a minha pressão subiu, imagina como paciente se eu conseguiria, como seria. E eu descobri que uma tecnologia muito simples, como esse relógio, poderia ter me dado um alerta da minha pressão arterial. E eu entendi que nesse momento eu podia chegar diretamente nas pessoas e poder fazer diferença chegando através da tecnologia. Essa é a Maria, ela está bem, eu estou bem, mas junto com a Maria nasceu uma ideia e eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de empreender. E a gente começou esse empreendimento, era meio um movimento, meio uma empresa, e foram se juntando pessoas que queriam fazer a diferença e colocar a pessoa no centro com autonomia e bem-estar, que é a definição de saúde. E elas foram se juntando na minha casa, depois eu saí da minha casa, fui para um apartamento, e a gente começou a trabalhar com soluções, criar soluções de tecnologia. A primeira delas, uma das primeiras, foi desenvolver um software para fazer o alerta da pressão arterial. Outras que a gente fez e estamos fazendo é uma plataforma que faz um pré-diagnóstico médico e pode auxiliar as pessoas a identificar seus sintomas e dar orientações personalizadas para ela em casa, onde ela estiver. A própria telemedicina, que hoje a gente consegue lá ver a expressão facial de tristeza e de felicidade enquanto a gente está atendendo. E dessa primeira vez eu comecei a ver que a tecnologia estava chegando para democratizar a saúde. E não mais como a minha visão médica, que toda vez que ela chegava, ela aumentava custo. E hoje a gente tem disponível, por exemplo, para os nossos dados que a gente falou, um aplicativo. Todos nós podemos fazer isso hoje, eu fiz. Peguei todos os meus exames, os que eu achei, e coloquei aqui dentro de um aplicativo que é o meu registro individual de saúde. Antes eu ficava vendo prontuário eletrônico. Hoje eu vejo que as pessoas têm que estar com seus exames. Você pode fazer para o seu filho desde que ele nasceu. Vai botar no histórico dele. Se as corporações ainda entendem que os dados são pote de ouro para eles, para os interesses deles, algumas dessas corporações vão ser pioneiras e vão entender que está ao lado das pessoas. Que a competição não é pelos dados, a competição é em outra camada. Nos dados a gente tem que cooperar e tomar melhores decisões com eles. Mas nós já podemos botar nossos dados e compartilhar com quem a gente quer. Com profissionais de saúde, com família para cuidar de um idoso, e também com pares, e também com outros pacientes para que a gente possa trocar informações. Mas esses dados que a gente compartilhou identificados com quem a gente quer, eles têm valor e podem ser usados de forma anônima. Quando um grande volume de dados é usado para, por exemplo, uma estratégia de saúde pública. A Agência Nacional de Saúde quer pesquisar e quer tomar decisões com base em evidências, para tomar melhores decisões do que a gente faz com o dinheiro público. Você compartilha os seus dados? Sim. Ou, por exemplo, a indústria farmacêutica, que gasta muito dinheiro para fazer ensaios clínicos e desenvolver um remédio, mas ela ganha dinheiro com isso. Para a indústria farmacêutica fazer pesquisa com dados do mundo real, do que as pessoas estão sentindo, é ótimo. Eu posso compartilhar com ela, mas para eu compartilhar com ela, eu também vou ganhar. Eu estou compartilhando meu dado. O laboratório que ajudou a estruturar o dado que eu falei que podia usar, também ganha, e toda a cadeia ganha. Os dados são nossos. A gente também precisa saber o que a gente quer fazer com eles. As operadoras também podem começar a dar incentivos pela saúde. Se você muda o seu hábito, se 200 pessoas foram identificadas de forma anônima que têm um risco cardiovascular e elas começam a fazer atividade física e controlar o colesterol, por que não elas receberem desconto? Dinheiro. Porque essa mudança de hábito vai economizar para um todo. Assim, então você vai ter seus dados, seus alertas e também as suas opções. Aqui, a gente vai escolher as nossas causas para o uso dos nossos dados. Eu quero
compartilhar o meu exoma para pesquisa de epilepsia. Eu quero compartilhar os meus dados para as pesquisas públicas. E se uma farmacêutica quiser que eu entre numa campanha, eu posso entrar e posso ganhar com isso. E ganhar o quê? Dinheiro, milhagens, pontos. Ganhar o benefício que a gente entenda nesse grupo que tem valor. No Japão, por exemplo, eles fizeram um banco de tempo. Cada pessoa que cuida de uma criança ou de um idoso ganha crédito em horas, em tempo, para ser cuidado no futuro. Essa moeda de benefício, ela é pactuada por nós. E a gente começa, então, a recompensar saúde, atitude, e não doença. A gente ainda pode dar mais um passo para o futuro, que é o blockchain. Isso hoje, esse aplicativo que eu falei para vocês, é de uma empresa ainda. Ela, por mais que ela tenha todo um compliance e lei de proteção de dados, e ela fale tudo, os dados ainda estão na mão dela. Se a gente der um passo ainda mais para o futuro, o que o blockchain, essa tecnologia pode fazer, é tirar essa empresa do meio, de intermediária, e ligar todas as pessoas. Cada um ligado ao outro. Não está mais centralizado na empresa os seus dados. Os dados vão estar, de fato, na mão das pessoas que têm o poder sobre os dados. E o poder de compartilhar os dados. Essa tecnologia, ela tira o intermediário, ela reduz o custo, e ela traz para a gente o poder de decidir quais os pactos que nós queremos ter. E isso cabe a gente. Vamos pactuar a saúde? Depois que a gente decide o pacto e os benefícios que serão distribuídos dentro dessa rede de pessoas, aí sim, a tecnologia pode ajudar a ser automático, auto-implementável. Isso é muito bom, porque a gente sabe que tem falhas humanas e tem muita desconfiança com toda essa falta de alinhamento. Se já está pactuado e aquilo que combinamos vai acontecer, ele melhora toda essa crise de desconfiança que atrapalha a saúde de tantos setores. A governança é nossa, é da rede. O poder dos dados são nossos. A gente hoje já pode fazer a diferença concentrando na gente os dados. E sabendo, e sendo ciente que os dados têm valor. Não se assustem. Sim, vamos recompensar saúde e hábitos. Quando a gente fala de recompensar mudanças de hábitos saudáveis, a gente está falando que cada um pode dar o seu melhor, diminuir o seu risco para contribuir com um todo, porque o recurso é finito. E se apenas saber que fazer atividade física, comer bem, meditar, fizesse a gente ter um compromisso com ser saudável, a gente não precisava estar aqui nesse dia hoje. A gente precisa de outras formas de engajamento, de alinhar incentivo na saúde. Então, sim, a gente precisa dar esse passo. A gente precisa sair do lugar de paciente e virar ciente. Ciente do poder que a gente tem. Ciente do poder de contribuir para um coletivo. E não ficar lutando contra o modelo existente. Vamos criar um novo que torne esse modelo obsoleto. A gente precisa saber que os dados têm valor. Os seus dados têm valor. Mas você é que tem o poder sobre eles. Muito obrigada.